Você sabia que o livro do profeta Zacarias está repleto de visões e profecias poderosas? Neste vídeo faremos o review desta excelente obra, As Visões e Profecias de Zacarias. Se você é apaixonado pela palavra de Deus e quer entender melhor como as profecias de Zacarias, este review é para você. Vamos para a mesa que mostrarei em detalhes este comentário bíblico do livro do profeta Zacarias. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, já estamos à mesa para falarmos desta obra maravilhosa, As Visões e Profecias de Zacarias, uma obra em 2 volumes. Esta obra, meus irmãos, é publicada pela editora Escriba do Reino. E estes 2 volumes vêm neste boxinho aqui, ó. Um boxinho que vem os 2 volumes. Então eu quero começar mostrando o volume de número 1 e depois eu mostro um pouquinho do volume de número 2. Deixa eu abrir aqui, meus irmãos, para mostrar para vocês. É uma obra escrita por David Barron. O volume 1 tem exatamente 374 páginas. 374 páginas. E aqui está o sumário do volume 1. O capítulo de número 1, ele vai trabalhar a introdução e palavras iniciais do profeta, um chamado ao arrependimento. Zacarias, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. O capítulo 2, ele vai comentar a primeira visão, o anjo de Jeová entre as morteiras. Zacarias, do capítulo 1, do 7 ao 17. O capítulo 3, a segunda visão, os chifres e os carpinteiros. Zacarias, capítulo 1, do 18 ao 21. Aqui temos capítulo 4, a terceira visão, o homem com cordel de medir. Zacarias, capítulo 2. Capítulo 5, a quarta visão, Josué diante do anjo de Jeová. Zacarias, o capítulo 3. Aqui é quando o sacerdote Josué é acusado. Capítulo de número 6, a quinta visão, o candelabro. Zacarias, capítulo 4. Capítulo 7, a sexta visão, o rolo voante. Zacarias, capítulo 5, do 1 ao 4. Capítulo 8 desta obra, que é um comentário bíblico do livro do profeta Zacarias. É a sétima visão, o Efa. Zacarias, do capítulo 5, do 5 ao 11. Capítulo 9, a oitava visão, os 4 carros. Zacarias, do capítulo 6, do 1 ao 8. E o capítulo 10, o clímax das visões, a coroação de Josué. Zacarias 6, do 9 ao 15. E nós temos ainda o capítulo 11, palavras para a delegação de Betel sobre a questão da observância dos jejuns, a resposta negativa, Zacarias capítulo 7, e o último capítulo desse volume 1, capítulo 12, palavras para a delegação de Betel sobre a questão da observância dos jejuns, a resposta positiva, Zacarias capítulo 8. Uma coisa legal aqui, meus irmãos, é que vocês tenham ciência que David Barron, de 1855 a 1926, foi um judeu de formação rabínica que se converteu ao cristianismo. Tendo ele visto com os olhos do homem interior os raios de glória do Messias, título sob o qual ele submeteu uma outra obra de sua autoria, publicado por esta mesma editora, dedicou sua vida e sua apurada erudição à sublime tarefa de compartilhá-la com os outros, tanto através de seus escritos quanto através de atividades missionárias e evangelísticas. Então ele é um judeu que se converteu ao cristianismo. E como esta obra vai trabalhar, meus irmãos? Todo o capítulo vai estar aqui. Introdução e palavras iniciais do profeta, um chamado ao arrependimento. Ele vai colocar sempre o texto bíblico que ele irá comentar. Então, o capítulo 1 desta obra, do volume 1, o David Barron vai comentar Zacarias, o capítulo 1, do 1 ao 6. Do versículo 1 até o versículo 6, ele coloca o texto bíblico e, na sequência, ele vai comentando
Zacarias, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. Então, assim, ele vai trabalhando ao longo de toda a obra, tá? Toda a obra ele vai trabalhando exatamente desta forma. A única coisa que eu não gostei, para ser sincero, meus irmãos, desse livro, ó, é que ele não fica, ó, ele fecha. Em qualquer posição, você vai ter que colocar muito peso aqui, ó, porque a lombar dele ficou ruim. Aí ele vai sempre fechar. Você vai ter que colocar um peso aqui. Mas a letra é boa. Enfim, tem espaços, né, na borda, mas a abertura aqui do livro é ruim. Isso, verdade seja dita, né? Aqui o capítulo 5, a mesma coisa que eu falei para os irmãos. Ele sempre vem Josué diante do anjo de Jeová, a quarta visão. Aí ele traz o texto bíblico, aqui ele vai falar do capítulo 3 inteiro de Zacarias. Então ele traz todo o texto do capítulo 3 e aí ele começa a comentar o capítulo 3. Eu deixei uma parte aqui para nós fazermos a leitura juntos. Vamos lá. A palavra tsoim, aqui usada apenas como adjetivo, é a expressão mais forte da língua hebraica para a sujeira de caráter mais repugnante. E as roupas tão contaminadas denotam os pecados do povo, tais como vistos pelo santo Deus, dos quais o sumo sacerdote, como representante deles, estava, por assim dizer, vestido na presença de Deus. Satanás, portanto, poderia estar muito bem buscando a rejeição de Israel como nação sacerdotal, ou estar impugnando a santidade do caráter de Deus ao receber a adoração e os serviços daqueles tão moralmente contaminados. Mas bendito seja Deus! O adversário pode acusar, mas não está em seu poder condenar. Quem se senta como juiz para justificar ou condenar é o Senhor. E note que é o próprio anjo divino que no segundo versículo é expressamente chamado de Jeová, que defende a causa de seu povo. Por isso, o remanescente de Israel pode facilmente dizer: perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Cheguem-se para mim. E eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Isaías capítulo 50, versículos 8 e 9. Um desafio que é lançado de modo ainda mais triunfante no Novo Testamento por meio das seguintes palavras: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. A malícia e o ódio de Satanás contra a igreja e contra cada crente em Cristo são tão grandes quanto contra Israel. E ele ainda aparece como o acusador dos irmãos, Apocalipse 12, 10, diante de Deus e de nossa própria consciência, mas como um tal advogado junto ao Pai, 1 João 2:1, que é Jesus Cristo, o justo, que se tornou ele próprio a propiciação pelos nossos pecados. Não devemos temer nem sua fúria, nem suas acusações maliciosas. É grande o ódio de Satanás por nós? O amor de Jesus é maior. Está Satanás sempre vigiando e andando ao derredor incansavelmente, como um leão a rugir, procurando a quem possa devorar? Saiba que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, e os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Segunda Crônicas 16:9. E suas miríades de anjos abençoados são enviadas especialmente para guardarem e serem espíritos ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação. Olha que maravilha, comentário expositivo, ele vai explicando o texto, pegando um contexto mais amplo das escrituras, fazendo sempre ligação com outros textos da Bíblia Sagrada. Então é um comentário muito bom. Vocês puderam já perceber que realmente
já é um comentário expositivo. E eu gosto desses tipos de comentário que ele vai explicar o texto, vai aplicar o texto às nossas vidas. Bem, mostrei um pouquinho do volume 1, agora mostrarei um pouquinho do volume 2. Deixa eu abrir aqui para mostrar o sumário, a continuação. Capítulo 13, ele vai falar sobre uma introdução à segunda parte de Zacarias, uma análise da crítica moderna aos 6 últimos capítulos. Capítulo 14, o conquistador do mundo gentil e o príncipe da paz de Israel, Zacarias 9. Capítulo 15, o que o rei pastor de Israel será e fará por seu povo, Zacarias, capítulo de número 10. Capítulo 16, um negro episódio, a rejeição do verdadeiro pastor e o governo do falso, Zacarias, capítulo 11. Aí temos aqui o capítulo 17, o conflito final e a grande libertação de Israel, Zacarias, capítulo 12. Capítulo 18, a fonte aberta e seu poder purificador, Zacarias, capítulo 13, do 1 ao 6. Capítulo 19, o pastor ferido e as ovelhas dispersas, Zacarias, capítulo 13, do 7 ao 9. E o capítulo de número 20, a gloriosa consumação, a vinda visível do Messias como libertador de Israel e a implantação do reino de Deus na terra, Zacarias 17, e no final tem notas explicativas. Eu deixei reservado aqui, meus irmãos, Zacarias capítulo 14, para mostrar para os irmãos, que é o capítulo 20 desta obra, que ele vai falar sobre a gloriosa consumação, a vinda visível do Messias como o libertador de Israel e a implantação do reino de Deus na terra. Ele trabalha da mesma forma no capítulo 2. Vem o texto bíblico, olha aqui Zacarias 14, e depois vem a explicação, o comentário de Zacarias, neste caso aqui, o capítulo 14. Deixa eu abrir aqui para fazermos a leitura juntos de um trecho do capítulo 14. E não será outro, senão Jeová Jesus, o El Gibor, Deus, o homem poderoso, que virá repentinamente como o libertador de Israel na hora de sua maior necessidade. Estarão seus pés, lemos, sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. A montanha tão claramente definida e localizada nesta profecia já está associada a muitos eventos e crises da história de Israel. Lembramos especialmente que antes da queda final do trono de Davi e do início dos tempos dos gentios, foi desse monte que se situa diante de Jerusalém ao oriente que o profeta Ezequiel viu a glória de Jeová finalmente partindo. Foi também deste monte que ele, que não era apenas o símbolo, mas a revelação pessoal viva da glória de Jeová, finalmente partiu da terra após ter sido rejeitado pela nação. Ele conduziu seu grupo de discípulos para fora até Betânia, ao Monte das Oliveiras, e ergueu as mãos e os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Lucas 24, 50 e 51. Desde então, teve início uma era ainda mais sombria no longo período Icabode, né, da história de Israel, que foi-se a glória, né, de Israel. Mas da mesma direção de onde viu, partiu a glória de Jeová. O profeta Ezequiel também viu seu retorno. Então lemos: o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel, e sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o que é isso senão uma profecia em linguagem simbólica do mesmo evento que os mensageiros celestiais anunciaram aos homens da Galileia, segundo a qual este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Atos, capítulo 1, versículo 11. E não só do mesmo modo, isto é, da mesma maneira, corporal e visível, mas ele virá ao mesmo lugar
de onde finalmente partiu. Olha que comentário maravilhoso. E aqui ele vai continuar, o David Barron, a comentar todo o capítulo 14 do profeta Zacarias. Então, meus irmãos, coloque nos comentários se você conhecia esta obra, se você nunca tinha ouvido falar desta obra, e eu vou dizer para vocês, se você é dispensacionalista, pré-tribulacionista, esta obra é altamente recomendado. Coloque aí nos comentários para a gente trocar esta ideia. Se tiver outras dúvidas, também pode colocar que eu vou responder. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar e se inscreva no canal. Que Deus continue lhe abençoando em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus.